Estamos na quarta parte de uma série de mensagens em que estamos abordando a volta de Cristo. Nós vimos que há dois aspectos dessa volta: o aspecto visível e o aspecto espiritual. Quanto ao aspecto visível, houve essa manifestação no ano 70 depois de Cristo, onde o ponto máximo foi a derrubada do Templo de Jerusalém, símbolo da lei de Moisés, símbolo de um tempo que ficou para trás. E estamos falando agora da volta de Cristo no aspecto espiritual. E muitos dos benefícios dessa volta estão sendo sentidas nos dias atuais. Porém, essa volta, ela só é sentida por quem anda em espírito. E nessa mensagem vamos abordar o que é andar no espírito e o que ela manifesta no mundo espiritual. Preparados? Graça neles e em nós também. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Olha, eu fico cada dia mais maravilhado, porque o nosso trabalho não tem sido em vão. Olha, eu tenho visto relato, eu tenho ouvido falar, eu tenho visto pessoas, que hoje estão sendo alcançados pelo Evangelho da Verdade, o Evangelho da Graça de Cristo ressuscitado. Olha como eu estou feliz. Glória a Deus pela vida de vocês. E hoje nesse canal nós somos pouco mais de 15.060, deve estar chegando ali. E claro que o objetivo é quanto mais estivermos juntos, mais as brasas vão aquecendo, né? Mais esse fogo vai ficando intenso, porque é assim que nós vivemos. E glória a Deus pela sua vida, tá bom? Se você ainda não se inscreveu e tem se identificado, essa palavra tem mudado a sua vida, essa palavra tem mudado a sua visão de mundo. Olha, abençoado, por favor, se inscreva aí, toque o sininho para que o YouTube te avise quando mensagens iguais a esta estiverem no ar. E também já deixe o seu like. Claro, comentem à vontade, deixe as suas dúvidas, né? Porque dúvidas sempre virão. Olha, imagina eu com 25 anos aí que eu tenho em graça, eu tenho dúvidas. Imagina quem está chegando hoje ao reino de Deus, a estar consciente que está no reino de Deus. Então, deixe seus comentários aí e compartilhem nos grupos, nas redes sociais que vocês pertencem. Ok? Amados, vamos começar falando dessa mensagem de hoje e vamos falar de algo que Paulo também disse que é importante, que é em Filipenses capítulo 2, versículo 12. E vamos fazer aí algumas ponderações, ok? Diz assim, olha: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então preste bastante atenção nesse texto. O texto não está se referindo a nada espiritualmente falando. Paulo não está espiritualizando salvação. Paulo está dando conselhos para uma vida aqui. E o que nós fazemos ao ouvir as mensagens do reino e colocar em prática nas nossas vidas? Estamos desenvolvendo a nossa salvação. E o desenvolvimento dessa salvação também é um aspecto da volta de Jesus, porque hoje nós nos encontramos no mundo espiritual com a mente de Cristo ativada e andando em espírito. Isso é que faz toda a diferença. Se vocês lerem aí esse contexto que Paulo fala, ele fala lá no começo da união dos irmãos, coisas referentes à carne, né? Referente a esse trato aqui. Paulo fala sobre andar em humildade. Ele diz que não devemos somente olhar para os nossos umbigos, mas que nós devemos nos ajudar mutuamente. Então, no verso 12, ele fala sobre essa obediência. Então, todas as coisas que Paulo fala em Filipenses, ele se refere ao mundo que vivemos. E depois ele diz, olha, desenvolvei a vossa salvação. E quantas vezes, quando eu ainda estava no sistema religioso,
ouvia os pastores pregando, ensinando que esse texto aí era mais uma prova que deveríamos pagar um preço para ser salvo. Não era assim que eles falavam? Daí os líderes do sistema religioso malandramente levam para um outro lado, né? Sempre levando para um lado onde é para aprisionar as pessoas. Aí começam a falar de dízimos, da volta de Jesus para tomar cuidado, pecado, né? Então eles pegaram esse texto e subverteram esse texto. Mas logo de cara nesse texto, aponta para uma salvação das coisas desta vida e para esta vida. Porque se levarmos uma vida dissoluta de qualquer maneira em relação a estas coisas, nós teremos problemas mais cedo ou mais tarde. E quando o Evangelho do Reino faz essa observação, o que nós vamos fazer? Começamos a dar atenção nestas coisas. Começamos o quê? A observar e a pôr em prática. Então, neste momento, começamos o quê? A desenvolver a nossa salvação. Ok, amados? E a forma mais eficaz para se desenvolver essa salvação começa justamente no espírito. Porque na lei, o espírito dentro do homem estava opacado, estava morto. Somente com a volta de Cristo é que os espíritos naquele tempo ressuscitou. E hoje, nós que nascemos já depois do ano 70, já nascemos com os nossos espíritos vivificados. Foi por isso que Paulo disse isso aqui, olha, Gálatas capítulo 5, versículo 16, que diz assim, olha, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então Paulo está dizendo, esse texto aí, ele está dizendo para andar no espírito, né? Andar em espírito, não no espírito, andar em espírito. E só assim não cumpriremos a concupiscência da carne. E, amados, você saberia me dizer o que é concupiscência? Bom, dependendo do contexto que essa palavra está inserida, concupiscência, ela pode ter algumas traduções, tá bom? Porém, todas elas determinam o quê? Um desejo excessivo a algo e geralmente contrário à razão. Ou seja, algo que é contrário à razão. Ou seja, um forte desejo contrário. E Paulo diz, se andarem em espírito, não cumprireis. Não é isso que diz o texto? Ou seja, a carne, amados, em si, ela é carregada o quê? De desejos fortes e geralmente contrários à razão. E todo ser humano, se for humano, claro, em uma hora ou outra, o que acaba? Acaba cedendo à concupiscência da carne. Sim ou não? Em momentos da nossa vida, abençoados, que não adianta, vamos ali ceder a algo contra a nossa vontade ou contra a nossa razão. Então, Paulo, mais na frente, ali mesmo em Gálatas, entre, se não me engano, Gálatas capítulo 5, do versículo 19 a 21, ele relata quais são esses desejos enganosos que estão na carne. Amados, então o fato é que nesta vida, em algum momento, o ser humano vai lá e pisa na jaca. É ou não é? É ou não é verdade? E, inclusive, o nosso desenvolvimento nesta vida vem das experiências, boas e mais. E as mais, geralmente, têm mais influência em nosso comportamento do que as boas. Porque, abençoado, ninguém lembra, por exemplo, do cheiro agradável de uma flor roxa, de uma flor rara, né? Imagina você cheirar uma flor rara, uma flor que de repente está em extinção, um cheiro que você nunca sentiu, né? Você cheirar essa flor, você vai passar anos na tua vida e você vai esquecer que você um dia cheirou ali e a fragrância que é aquela flor. Mas nós nos lembramos facilmente do dia em que nós cometemos alguma ilicitude. Isso é fato. Por exemplo, você imagina só uma pessoa que briga no trânsito, né? Ela briga no trânsito ali e se dá mal por alguma situação. A pessoa nunca mais ela vai esquecer daquilo ali. Lembrar do dia, imagina um dia aí as pessoas que passaram por essa situação desagradável, por exemplo, de uma separação, não é verdade? Então, geralmente essas coisas ruins, ela mexe mais com a gente do que as coisas boas. As experiências amargas. E tem gente que por causa destas lembranças
começa a ter traumas em sua vida. E isso vai influenciando no nosso comportamento. Ou seja, nós somos marcados mais pelas coisas ruins do que as boas que acontecem nas nossas vidas. E isso é o quê? O que significa isso, André? Isso é, que, conforme Paulo disse, coloca de novo o primeiro texto aí, que diz assim, olha, um cumprimento, isso é um cumprimento. Paulo disse, isso é um cumprimento dessa concupiscência, desse desejo forte por algo contrário à razão. Então, é um cumprimento. Mas Paulo está dizendo que tem como anular esse cumprimento. Tem como anular os traumas das experiências ruins desta vida. Então, o negócio é que não tem como evitar as escorregadas desta vida. Agora, tem como anulá-las, ou seja, fazer com que estas coisas acabem prejudicando a sua própria salvação. Tem um ditado que diz, e ele é bem certo, que diz, nós não podemos impedir que os pássaros sobrevoam sobre as nossas cabeças, mas podemos impedi-los de fazer ninhos. Então, só pode desfazer os ninhos na nossa cabeça quem anda no Espírito. Não é isso que Paulo está dizendo? Vamos ler de novo? Digo, porém, andar em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. E Paulo diz que é o quê? Andando no Espírito. Mas, André, como funciona esse negócio de andar em Espírito? Por quê? Porque lá na falsa igreja foi nos dado um ensino que andar em Espírito é falar línguas. Andar em Espírito é orar com a boca no pó, é viver dando glória a Deus alto, né? Antigamente, quando eu era criança, eu me lembro aqui, tinha um vizinho aqui perto, que ele volta e meia, várias vezes ao dia, ele dava um glória a Deus bem alto, né? E ele dizia que aquilo ali era porque ele andava no Espírito, ou em Espírito, né? Sendo que isso, amados, não é andar em Espírito. A igreja ensina que quanto mais se faz jejuns, mais se sacrifica, mais se paga um preço, você está andando em Espírito. E isso não é andar em Espírito. Só que estas coisas, ela só pode ser manifestada depois da volta de Cristo. E eu vou explicar por quê. Então, nem muito menos, tá, abençoado, ficar decorando textos bíblicos aí, ou ficar pensando nos cachos do cabelo de Jesus. Não. Eu estou só dando uma conjecturando, tá bom, abençoados? Andar no Espírito é andar na mente de Cristo. Aí está porque o sistema religioso nunca vai alcançar isto. Por quê? Porque para ele Jesus ainda vai voltar. Sendo que para nós isso é possível, porque Jesus já voltou. Então esse andar em Espírito, que é andar na mente de Cristo, só anda os salvos na mente. E não poluir a nossa mente com as coisas deste mundo. Porque através da mente de Cristo ativada, anulamos estas coisas. E quando você se deixa contaminar com as coisas deste mundo, nesse momento está se cumprindo a concupiscência da carne em ti. Então, o que nós temos que fazer é anular essa lei, esse cumprimento com a mente de Cristo ativada, andando em Espírito. Porque, amados, essa carne, ela tem uma lei e ela se cumpre. E Paulo falou dessa lei. Vamos ver? Romanos capítulo 7, versículo 23 diz: mas vejo nos meus membros outra lei. Paulo estava falando da carne, que batalha contra a lei do meu entendimento. Qual é a lei do meu entendimento? A lei espiritual. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, amados, toda lei tem um cumprimento. E aí Paulo diz: andai no Espírito e não se contaminarás com a concupiscência da carne. Porque quem anda na carne está debaixo da lei do pecado. Porque se deixa contaminar por isso. Não que o pecado hoje, abençoados, existe de uma forma de condenação. Não existe. O pecado foi abolido por causa da lei que Cristo aboliu. Mas o pecado ainda continua na nossa carne. Por isso que carne e sangue não herda o reino de Deus. Amados, e sabe em que condições nós andamos em espírito? Em pé, sentado,
andando, trabalhando, descansando, se divertindo. Em todos os momentos estamos em espírito. Porque andar no espírito é andar em conhecimento. Anota isso aí, abençoado. Andar em espírito é andar em conhecimento. Então, não é o lugar que você está que determina se está andando em espírito ou não. O que determina se está em espírito ou não é o seu estado mental ou seu estado espiritual. Se você se vê por fé, né? Se você vê por fé o que acontece nesse mundo visível, pronto, já está andando em espírito. Tem que ver o mundo pela ótica da fé. Agora, se você vê as coisas desta vida segundo a carne, segundo o que você está vendo, a interpretação tua pelaquilo que você está vendo é pela carne, está na carne. Aí, quando tropeçares, porque o tropeço, conforme eu falei, a todo ser humano é quase inevitável nesta vida, tá bom? Você vai se machucar. E isso vai atrapalhar o seu reinar em vida. Muita atenção no que eu estou falando. Então, é importante que entendamos que andar no Espírito é andar em conhecimento em uma informação. Anota isso aí, querido, porque isso é muito importante para você. Andar no Espírito é andar em conhecimento de uma informação. Por esta razão, não é o ambiente que determina o andar no Espírito, porque é uma informação que nós carregamos. Então você pode estar fazendo o seu trabalho, pode estar cozinhando, pode estar pensando nas coisas espirituais. Não é verdade? Você pode estar praticando um esporte, pode estar vendo TV, pode estar no cinema, muito mais. Pode estar em uma, quem sabe, até mesmo dançando. O seu corpo está ali desfrutando, porém a sua mente está no Espírito. Por isso que o Evangelho, amados, é para a tua mente. Nós sempre estamos falando isso. Carne aqui não entra. E quando você governa a sua mente com esta palavra, você anda no Espírito. Agora, quem vive em condenação, vive pensando em quê? Em pecado. Tem má consciência. Esse não anda em Espírito. Assim está o sistema religioso. Porque o Espírito nos mostra que não há mais pecados. Não é isso que o Espírito nos mostra? Por causa do conhecimento que está lá escrito. E isso tem que governar a tua mente. Essas informações é que tem que governar a tua mente. Ainda que tropeces. Amados, e lembre-se bem, o tropeço não é você, é a tua carne. Porém, o Espírito que te governa vai continuar te salvando, e te salvando, e te salvando, e te salvando. E dizendo para você, você é impecável. O que pode acontecer, amados, em relação às questões da carne, é colher os frutos deste erro. Isso aí vai para todos. Aí, colhendo os frutos dos erros, dói, machuca, pode trazer dores para o próximo. Não é legal isso. E você não quer isso. E pode até te levar a uma consequência trágica. Então nós não estamos falando aqui que o erro é bom, não. Eu estou falando dos deslizes da vida. A própria palavra já diz, deslizes. Porém, ainda que deslizemos, não entramos em condenação. Porque o que anda no Espírito é impecável. Vocês estão entendendo? Amados, andar no Espírito é andar conforme o Evangelho da incircuncisão, o Evangelho do reino. O Evangelho diz que o pecado foi tirado. Hebreus capítulo 9, versículo 26. É essa informação que você tem que ter. Ela diz que o Evangelho, ela diz que o diabo foi destruído. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Mais uma informação. Ela diz que o fim da lei é Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4. Que essa salvação não se perde, porque advém do andar no Espírito, conforme diz Hebreus capítulo 10, versículo 14. Ela nos informa o quê? Que somos perfeitos, que somos inculpáveis. Colossenses capítulo 1, versículo 28. É isso que o andar no Espírito faz conosco. Ela faz nos lembrar da nossa posição a todo instante. Por isso que durante um deslize da vida,
automaticamente a tua mente vai trabalhar para te salvar. Amados, e toda informação contrária a isso não é do Espírito, é andar na carne. Daí vemos porque as pessoas que não têm a mente de Cristo ativada, né, estão de mal a pior. Não andam em Espírito. Olha para dentro dessas igrejas abarrotadas de gente em má consciência. Se veem mal, amados. Pensam que Deus está furioso e triste com seus atos. Vivem em cultos de libertação, só que não liberta nada, só aprisiona mais. Amados, essa semana mesmo, eu tive conversando com uma vizinha, olha só. Eu descobri que ela veio, me abordou na rua, ela falou, pô, estou vendo o canal, olha, eu estou gostando muito. Eu fiquei muito feliz com isso, abençoado. Estou muito feliz com isso, tá? Então, ela me disse que está escutando o evangelho e a vida dela mudou. Então, ela me disse que quando ainda cria daquela forma antiga lá no sistema religioso, ela vivia colocando a mão na cabeça do irmão dela e repreendendo pelo sangue de Cristo, né? Repreendendo as entidades que o sistema mesmo ensinou para ela. Aí ela me disse assim, André, como eu pude ter feito isso? Hoje, com os olhos iluminados, eu vejo o quanto eu estava em trevas. Sabe o que acontece, abençoado? Hoje ela chama, sabe como é que ela chama o irmão dela? De abençoado com todas as bênçãos. É para dar glória ou não é? É para dar glória. Porque hoje ela anda em espírito abençoado. Isso é uma maravilha. Agora, vamos ver uma profecia interessante em Isaías, capítulo 25, versículo 7, que diz assim, olha, e destruirá. Aí essa palavra está no futuro, esse verbo está no futuro, note bem. Neste monte, a coberta com que estão cobertos todos os povos. Amados, essa profecia aí dizia que havia uma coberta que cobria a todos, não é isso? E essa coberta era o quê? Era a lei de Moisés, que era para ter ficado para trás, até ali perto do ano 70. Sendo que essa coberta acabou se estendendo até os dias de hoje. Porque essa tal igreja que se denomina cristã, que está na terra há 2000 anos, ensinou essa coberta ao mundo. Então essa profecia dizia que essa coberta seria destruída. E hoje, amados, nós estamos manifestando essa destruição, a destruição dessa coberta. Sim ou não? Essa é também uma das provas da vinda de Cristo. Amados, e vai ter um dia, preste atenção no que eu vou falar, e vai ter um dia que o sistema religioso vai cair. Aí o mundo será livre. Quantos creem que vai ser assim, amados, que esse sistema vai cair? Eu creio. Escreve aí nos comentários se você crê ou não. Amados, as pessoas hoje, devido ao acesso à informação, elas estão ficando cada dia mais sensatas. Elas estão vendo que estão em maus lençóis dentro desses lugares. Então, aí mesmo em Isaías, dizia que essa coberta não é do Espírito de Deus. Deus até usou uma expressão, não é do meu Espírito. Ou seja, não era do Espírito de Deus. Abra aí, abençoado. Isaías capítulo 30, versículo 1. Que diz, e alguns estão debaixo de uma coberta que não é de meu espírito, acrescentando pecado a pecado. E quem faz isso hoje em dia, abençoados? Quando você fala em pecado, você está debaixo de uma coberta que não é do Espírito de Deus. Por isso, o sistema religioso anda na concupiscência da carne. Agora, vamos ler em 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, do capítulo 7, do 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7 ao 14. E vamos ver Paulo falando dessas coisas, ou desses dias em que essa coberta seria tirada. Vamos ver. Diz, porque já o mistério da injustiça opera.
Aí está claro, o sistema. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E hoje está manifestado, ou estamos sentindo os sintomas da manifestação da vinda de Cristo. A esse cuja vinda, falando do sistema religioso, é segundo a eficácia de Satanás, opositor, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Quem é que mais forja cura a não ser o sistema religioso? É ou não é? Eles forjam tudo. São mentirosos. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Muitos não receberam, abençoado. Muitos não vão receber. Vão viver uma vida de condenação. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro. Olha só, Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade, na concupiscência. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Olha aí, abençoados. Para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, a cobertura que está nestes lugares não é a cobertura do Espírito. Lá eles estão embotados e não têm acesso à mente de Cristo. Por isso estão em condenação. Por isso vivem no mundo da carne. Não é que estas pessoas, atenção no que eu vou falar, não é que estas pessoas queimarão no fogo eterno do inferno. Não, até porque esse inferno eles inventaram para prender eles lá no fogo de seus teatros para a carne, porque é isso que fazem, teatro para a carne. Eles estão condenados, porque não saberão o que você sabe. E isso é salvação, sim ou não? Claro que é. Imagina, amados, tu lá agora, sentado ouvindo um pastor te sacrificar sem dó nem piedade, te chamando de ladrão porque você não dá dízimo, dizendo que o diabo vai te pegar, te atribuindo pecado e pecado e pecado, e tu levando seus filhos e sua esposa para ser sacrificado junto contigo dentro desses templos. E você agora livre e liberto disso, abençoado. Glória a Deus! Glória a Deus! Deixe que se queimem. Porque é isso. Por isso não entendem quando falamos sobre a segunda volta de Jesus, de andar no Espírito. Porque falamos aos que andam em Espírito. Amados, sabe o que acontece com aqueles que não andam em Espírito e ouvem as nossas mensagens? Eles não aguentam. É como se alguém estivesse apertando os parafusos. É isso. Aí isso incomoda. Porque muitos parafusos dentro da cachola deles já estão tão grudados que tem que jogar um óleo para poder apertá-los. Amados, e esse véu, essa cobertura só pode ser tirada por Cristo ressuscitado nas evidências da segunda volta dele. Conforme diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Tem que ouvir o ressuscitado, tem que ouvir o evangelho do reino. E nós tivemos por muitos anos com esse véu, sim ou não? Eu praticamente minha vida toda fui nascido e criado aí dentro desses templos aí. E hoje vemos como o negócio é brabo, amados. É brabo. É brabo, é ou não é? Por isso que nós não somos um povo que nos guiamos pelo que vemos. Somos guiados por esse andar em espírito. Ele comanda a nossa mente. Porque lá no sistema há um poder do engano. Lá eles buscam sinais. Lá eles buscam maravilhas. Lá eles querem ver a cura. Eles andam por isto. Ou seja,
Não nos deixamos nos levar por sinais e maravilhas, amados. Não é isso que nos guia. Nós não podemos julgar as coisas pelos sinais ou frutos, não. Sabe por quê? Porque qualquer curandeiro espírita te faz um milagre aí na carne. É só tu pagar R$100 para ele. Ele te faz um milagre. Vocês estão entendendo, amados? Não andamos por vista. Isso é andar no espírito. E essas pessoas não andam no espírito e nem podem. Porque estão esperando Jesus voltar. Então, amados, hoje estão manifestando no mundo espiritual os benefícios da vinda de Cristo. E andar no espírito é um destes benefícios manifestados hoje. E só podem andar no espírito quem tem a mente de Cristo ativado. Para identificar estas informações. Que informações? Que não temos mais pecado. Somos livres do pecado. Somos livres do diabo. Somos livres da lei de Moisés, que é o diabo, que é o opositor. Que somos santificados. Que somos livres da lei. Que somos livres. Que não há inferno. Somos livres dessas informações, amados. Então, isso é um código, é uma informação. E só isso que tem o poder de nos livrar das concupiscências da carne. Não é esse o texto de Gálatas que lemos no começo? Agora vamos ler entendendo o que Paulo está querendo dizer. Gálatas capítulo 5, versículo 16, eu estou encerrando aqui. E diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Por isso que andamos em salvação, andamos no reino de Deus e sabemos disto, sabemos que andamos no reino de Deus. Porque a segunda volta de Jesus hoje está manifestada no mundo espiritual e nós estamos sentindo os seus benefícios em nossa vida. Estamos encerrando mais uma mensagem rica e gloriosa que nos ajudará bastante em relação às coisas desta vida. Eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a próxima mensagem.